Olá, como vão todos? Espero que estejam todos muito bem. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre extintores classe A, classe B e classe C. Tentar passar para vocês de uma maneira simples e resumida. Então aqui eu convidei a presença ilustre de três extintores. Esse agente extintor ele é o agente extintor da classe BC, pó químico seco. Esse agente extintor, ele é o agente extintor da classe BC, CO2, e esse grandão aqui, ele é o nosso amigo, o agente extintor da classe água pressurizada, da classe A, de água pressurizada, de 10 litros. Então, a gente vai começar falando agora sobre o extintor pó químico seco BC e o CO2 também, que é BC. Vamos começar com o extintor pó químico seco. O extintor pó químico seco, ele vai combater a classe B e a classe C. A classe B, ela está caracterizada como líquidos e combustíveis inflamáveis. Alguns exemplos são gasolina, tiner, acetona, óleo diesel e outros. Essa classe, ela tem como uma característica principal que vai queimar em superfície, ela não queima em profundidade. E quando termina de queimar, ela não vai deixar resíduos. Poxa, mas como assim vai queimar e não vai deixar resíduos essa classe B? Imagina o seu fogão. Dentro do seu botijão vai ter o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Esse GLP, ele, quando você vai aciona lá a chama do fogão, ele vai começar a queimar. Ele é um líquido, porque ele vai ter 85% de parte líquida e 15% de gás dentro do botijão. Então ele vai queimando. Quando ele terminar de queimar, ele não vai deixar resíduos. Então o GLP, ele é um exemplo muito típico de uma classe B. Outro exemplo simples, o álcool. O álcool, você faz um teste pequeno em algum local aberto, coloca um pouquinho de álcool e joga um fósforo nele. Esse álcool ele vai começar a queimar e assim que ele terminar de queimar, ele não vai deixar resíduos. Se ficar alguma parte molhada, é sinal que aquela parte é água e não álcool. Então a classe B, ela tem essa característica que vai queimar em superfície, não vai queimar em profundidade e não vai deixar resíduos. Já a classe C, ela vai estar caracterizada como risco de morte, né? Que eu caracterizo como risco de morte mesmo, e ela vai ser utilizada em materiais elétricos energizados. O primeiro ponto, se tiver algum material elétrico energizado, a sugestão é que tire da tomada. Geralmente o interruptor, o disjuntor, ele vai cair. Se for uma empresa ou uma residência com todos os processos de disjuntores separados. Então o primeiro ponto é, se o disjuntor caiu, ele já vai ter esse corte de energia. Mas mesmo assim é interessante que você puxe a tomada, se for um dispositivo como computador e outros. Tirando da tomada, você vai pegar e vai fazer o combate. Algo que é bem interessante para a questão do extintor pó químico seco e extintor CO2, de diferenciação, é que esse extintor, eu gosto muito de utilizar ele, porém ele é um extintor que é muito pesado. Este é o CO2 de 8 kg, porém ele chega a 33 kg devido ao seu cilindro. Você pode ver que ele não tem uma marcação, não tem uma solda. Olha aqui, ó, solda, tem solda. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele vai ter soldas. Vai ter solda no fundo. E o extintor de CO2, ele não tem um ponto de solda. Ele é feito em peça única. Então esse extintor, ele é uma peça única, onde é deixado apenas a rosca para encaixar. Eu classifico ele como um extintor, certo ponto, perigoso. Por que um extintor perigoso? Eu classifico assim, né, que ele é um extintor que, dependendo do manuseio, você pode cair, pode se machucar. E se ele cair, ele vai ter uma válvula aqui, ó, nesse ponto, que essa válvula pode romper e atingir a pessoa. Então ele é muita pressão aqui, tanto que a quantidade de pressão é muito grande, que ele não tem nenhum manômetro para indicar a pressão, porque a pressão interna dele já é gigante. Então não, assim, eu aconselho que as empresas adotem mais o extintor pó químico seco ABC, ao invés de manter esse extintor CO2. E muita dificuldade também no transporte dele. Você vai andar 20 metros, 10 metros, 5 metros com o extintor,
ele é um pouco pesado e pode estar dificultando. Mas ele é um extintor muito bom. Ele tem algumas diferenciações que é bem interessante a gente estar falando. Essa parte aqui ela é chamada de difusor. Então esse difusor, você não pode tocar nele quando você for acionar. Por quê? O CO2 em contato com o oxigênio, ele vai fazer com que esse gás ele congele. E no que ele congela, se você tiver com a mão aqui, provavelmente você vai ter uma queimadura. Então não coloque a mão quando for utilizar no difusor. Coloque a mão sempre nessa parte que é chamada de punho. Então a utilização dele é segurando o punho. É apenas uma dica, né, para vocês aí, como observação. Então eu já sei que o extintor, tanto de pó químico seco quanto o extintor de CO2, eles vão ser para a classe B e para a classe C. Algumas pessoas informam que o extintor pó químico seco ele vai danificar materiais elétricos energizados. Meu ponto de vista, se já está queimando, utilize, não tem problema. Se for o CO2, utilize CO2. Se for pó químico seco, também pode utilizar o pó químico seco, que não vai ter problema algum. Se tivesse algum problema, aqui ó, ele não teria marcado essa parte para ser utilizada em materiais elétricos. E já o nosso extintor de água, ele é um extintor muito interessante e ele serve para combater a classe de incêndio A. Diferente da classe de incêndio B, ele vai ser um material que ele vai queimar em superfície, a característica dele, vai queimar em profundidade e quando ele terminar de queimar, ele vai deixar resíduos. E aí eu vou dar um exemplo bem simples. Presta essa folha, por favor. Um exemplo bem simples do que eu falei. Imagina essa folha. Essa folha ela começou a pegar fogo. Quando ela começa a pegar fogo, ela pega fogo apenas na parte de cima? Não, vai pegar em cima e embaixo. Então ela vai queimar em superfície e vai queimar em profundidade. No que ela está queimando, quando a chama termina, o que vai acontecer? Vai ficar resíduos que são as cinzas. Então, o tipo de incêndio classe A, ele é um material que vai queimar em superfície, vai queimar em profundidade e quando ele terminar de queimar, ele irá deixar resíduos. Então, alguns materiais de classe A, papel, madeira, plástico, aparas, tecidos. Esses materiais vão estar caracterizados como material classe A, que vai queimar em superfície, vai queimar em profundidade e vai deixar resíduos. Uma maneira muito simples para vocês, quando vocês tiverem dúvidas sobre algum material, qual tipo de classe, imagina, não está ligado na tomada ou não tem uma fonte de energia, ele já não é mais elétrico. Começou a pegar fogo, ele vai deixar resíduos? Se deixar resíduo, ele já não é mais material classe B. Provavelmente ele vai se transformar de uma classe C para um material classe A, então vai poder ser utilizado sem água, se ele não tiver fonte interna de energia e se ele não tiver energizado. E o classe B é aquele material que vai queimar em superfície e não queima em profundidade e não deixa resíduos. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que vocês tenham gostado e gratidão aí a todos e espero que esse vídeo sirva como apoio. Se alguém tiver alguma sugestão, pode estar pontuando. Obrigado.